Olá, galera do Jiu-Jitsu, olá, galera do Clube do Jiu-Jitsu. Estamos aqui para fazer uma entrevista aí, um podcast, nosso podcast aí, gravando com o professor Rodolfo, tá? Da equipe Juquinha. A gente vai ter um papo muito agradável. O professor Rodolfo é um cara que é muito querido, conhecidíssimo aqui em Brasília, né? Eu conheci ele depois que eu cheguei em Brasília, mas é um cara conhecidíssimo, já conheceu minha cidade, já teve até troca de ideia, mas a distância, né, professor? A distância não deixou a gente chegar junto. Mas hoje em dia a gente está na mesma equipe, trabalhando no mesmo objetivo e estamos aí. Então a gente vai trocar uma ideia aqui com o professor, ele vai fazer as apresentações dele e a gente vai seguir, tá bom? Fique com a gente aí, façam suas perguntas e a gente vai respondendo. Clube do Jiu-Jitsu BSB, entra lá e faça sua pergunta, ok? Professor Roger, pode se apresentar. Moços, boa noite a todos, pessoal. É isso aí. Eu sou o professor Rodolfo Azevedo, tá? Faixa preta, 4º grau. Estou na equipe Juquinha. Sou da primeira turma dele, né? Estou com ele desde 1997, tá bom? Faço parte desse time maravilhoso e dou aula aqui no Casebre. Tá bom, pessoal? É isso aí, professor. Tamo juntos. Isso aí. Um prazer imenso ter você aqui primeiro. Um cara queridíssimo em Brasília, um cara queridíssimo na equipe. Aonde você passa, você ouve o nome do Roger, né? A gente chama mais de Roger porque tem uma certa intimidade, mas é Rodolfo, né? E tem vários faixas pretas aí formados. Ele vai falar um pouquinho também sobre isso, sobre onde ele tem os polos dele, algumas pessoas que ele formou, que ele tem como espelho, né? Que ele tem como herança dele, né? Tudo que a gente trabalha, a gente faz uma herança, né? Então faz o seguinte, fala pra mim aí, voltar um pouquinho, só um pouquinho, vamos voltar um pouquinho lá desde quando você começou, como você descobriu o jiu-jitsu e depois a sua entrada na equipe Juquinha, como você conheceu o mestre Juquinha. Conta pra gente aí, Roger. Legal, vamos lá. Pessoal, eu comecei as artes marciais com 5 anos de idade, lá em 1982, tá? Foi aonde eu busquei o judô e tem um sensei muito antigo em Brasília, que é o Sobrinho, e ao qual fiz parte da equipe, fui trocando de equipe e cheguei até a faixa marrom lá no Miura, Sensei Miura. Passei pelo Júlio Adnet também, o Sensei Júlio Adnet, e tive vários senseis aí, né? E um dos últimos que eu tive foi o Sensei Celinho, que hoje em dia é meu aluno de jiu-jitsu faixa marrom. É um imenso prazer que ele é do clã, da família lá do Miura. Então aí eu comecei o judô muito novo, né? Meu pai na época, né, professor, a gente conversava muito, eram épocas diferentes, old school, então não tinha aquela conversa da gente não ter que ir para atividade, a gente ia ou ia. Ou ia, né? É. Sem carinho. Sem carinho. Sem carinho, né? É isso aí. Então era o que acontecia, né? Então hoje em dia é um pouco diferente, mas foi o que me motivou a começar desde jovem a praticar arte marcial. Quando chegou aos 17 anos, beirando 17 anos, eu resolvi parar o judô. Lesões e época de vestibular, e resolvi largar o judô, para decepção do meu pai na época. Mas O judô era muito mais era rígido, né? muito mais, e, né, Olimpíadas e tudo, enfim. Foi aí que o Você meu pegou irmão também, né, a parte marginalizada do jiu-jitsu. Era muito feio você falar, não era feio falar que estava jiu-jitsu, mas era marginalizado mesmo. Sim. Né? Então o judô sempre teve essa hierarquia, essa, né? E aí, entendi. Pode continuar. E aí, professor, o que aconteceu? Eu, devido a esses fatores que eu comentei, eu parei o judô. E meu irmão Guilherme Azevedo, né, sempre fez judô comigo, eu sou 5 anos mais velho do que ele. Por um dia ele começou a fazer jiu-jitsu lá, e eu comecei a achar aqui, falei, ué, você está fazendo jiu-jitsu com quem? Não, eu estou fazendo com um professor muito bom chamado Juquinha. E eu achei que isso, Juquinha, quem que é esse cara? Como eu ouvi falar, né? E aquela coisa toda, né? Eu sei que você sabe que na época tinha que buscar o espaço, né, na cidade, muito mais difícil. E aqui teve o problema das gangues, né? Das brigas gangues. entre academias. Sim. E foi só época, a época do Juquinha, foi bem complicado. Muita invasão, Pra você, muita, né, bem difícil, bem difícil. Bem difícil. E aí
que eu comecei a fazer, eu falei pro meu irmão, não, eu quero testar, né, esse Já lutou judô, né? Já lutou judô, não vou fazer feio, né? Não vou fazer feio. Não vou fazer feio. Meu irmão 5 anos mais novo, pô, falei, vou tomar uma vantagem. Rapaz, aí comecei a brincar com ele, era triângulo, armlock todo dia. Sem saber de onde entrava. Sem saber de onde entrava. Raspagem, caía montada, não conseguia sair. E daí sufoco atrás de sufoco. E um dia aquilo me deixou, né, como irmão mais velho, eu falei, pô, não é possível, cara. Pô, meu irmão mais novo, que eu sempre fui mais graduado que ele no judô. Teoricamente mais forte. Mais velho, ensinei. Tomando o piau do irmão? Tomando piau ali, tomando triângulo, armlock. E aquilo me despertou e foi quando eu tirei aquela vaidade da minha cabeça e resolvi conhecer a maravilhosa academia do mestre Juquinha. Sim. Que aí ele me foi levou, um ano, mais ou menos, lembra? Foi em 97, na 403 e Sul. Sim. Né? Sport Wave o nome, né? E aí, o mestre já tinha alguns alunos lá, faixas azuis, que já eram, né? Uns já eram de outras equipes e conheceram a fama ali rápida do Juquinha, porque o Juquinha a gente dispensa apresentações, Sim, a gente não, exatamente. né, já era campeão mundial e tudo, então, pô, foi uma novidade imensa conhecer aquela turma, conhecer o trabalho do Juquinha, saber que aquilo dali era uma evolução na minha cabeça, tirar a vaidade e falar, não vou treinar, não é só o judô que existe na minha cabeça. Sim. Foi aí que eu comecei a amar, engrenei, Sansei. Entrou no sangue e acabou. Entrou no sangue, daí o Juquinha mudou para a academia do Flamengo, né? Aí do Flamengo fomos pro Ascad e não larguei mais. Foi campeonato atrás de campeonato. Até hoje, graças a Deus. Até hoje. Meu irmão largou na Azul, infelizmente. Pra mim, Guilherme Azevedo era um do. Assim, eu acredito, se estivesse na preta, ele seria até mais talentoso do que eu, né? Mas a vida sabe. O destino não quis. Não quis, mas eu continuei. Mas ele deixou um substituto à altura, né? Acredito que sim, eu agradeço muito. Então, beleza, passamos essa parte, a gente já conhece um pouquinho do Rod, né? Do professor Rodolfo. E me conta um pouquinho aí sobre essas medalhas. Tem umas medalhas aqui, não sei se dá para vocês visualizarem. Tem umas medalhas aqui que a gente pediu para ele trazer, para ele falar um pouquinho da sua história na parte de competição, porque agora ele é professor, está mais tranquilo na parte de aula, mas é um excelente competidor, teve competições aí brilhantes, né? Foi para o Rio, foi para vários lugares e botou a cara lá sempre representando. E representando muito bem, porque tem história para contar. Então conta um pouquinho aí de cada história, brevezinho, porque são muitas. Se a gente for parar para aqui, o podcast só acaba amanhã. Então a gente vai dar uma pincelada aqui nas melhores aí que você tiver aqui, fala sobre todas elas e a gente parte. Vamos lá? Fica à vontade aí. Pode pegar na bolsa se quiser. Tá? Como eu disse, né? Vou ser breve aqui na parte em relação à competição. Né, desde a primeira semana que eu entrei no Juquinha, vou ser breve mas desde que eu entrei a primeira semana no Juquinha, o Juquinha já me botou para competir. Então aquilo para mim foi uma adrenalina, porque poxa, no judô era um pouco diferente, deu queda, parou, paralisa. No chão que você começou a ver a realidade de não parar, de ser finalizado, de aguentar a pressão, de dar pressão, de ter a torcida em cima, né? Porque o adversário o tempo inteiro em cima, grudado. Abafo o tempo todo, né, Sansei? Você que é muitos anos aí eu sou fã, inclusive sou fã, né? E é um cara que sabe do que eu tô falando. Então eu, desde a branca, a primeira competição que você botou uma semana de treino, eu já consegui ser campeão, né? Fazer 2 lutas, né? No judozinho, e o chão do mestre ali, fui aprendendo. E aí fui. Da Azul fiquei 3 anos, né? Competi bastante na Azul, foram mais de 50 competições aí na Azul. Ganhei, perdi, peguei muito mais experiência na Azul, perdi bastante campeonato.
que eu digo na nossa época, as competições da confederação, não é dizendo que hoje em dia seja mais fácil, porque está cada vez o nível elevando, mas hoje em dia tem vários Opens e oportunidades. Toda semana tem campeonato. Tem campeonatos, e na minha época, para eu poder por mês. participar lá no Rio, a gente tinha que classificar no estadual daqui, eram 3 etapas. Então, foi uma etapa muito diferente, foi uma conquista que a gente teve que ter. Né? Era muito difícil. Então na Azul eu participei de vários campeonatos, perdi vários, da confederação mesmo já cheguei aí na Azul lá, Campeonato Brasileiro de Faixa Azul, fazer 4 lutas e não chegar nem perto do pódio. Chavear bem, sem não chegar nem perto do pódio. E isso foi experiência. Pra quando eu subi pra Roxa, que eu fiquei 4 anos na Roxa, aí eu já comecei a vencer mais experiente. O mestre Juquinha já me deixou embalado desde a Azul, da Branca. E aí fui, né? Os primeiros títulos importantes eu conquistei na faixa roxa, né? Como Liga Brasileira, alguns campeonatos, Copa do Mundo, Jiu-Jitsu na faixa roxa. Então, e aí eu tive esse crescimento. Na marrom, que aí veio os títulos mais importantes, né? Que aí eu consegui conquistar, mais experiente, já direto fiz vários camps lá no Rio de Janeiro com o Juquinha, que foram assim de primordial importância, né? Depois eu vou citar até rapidamente alguns anos que, dois anos aí que foram camps importantíssimos para minha carreira no Jiu-Jitsu. Eu conheci vários atletas como o Mega, como o Sansei Fernandes, e aí vai Vinícius Aieta, e aí a gente vai conversar na hora certinha sobre isso. Na marrom eu obtive alguns títulos, graças a Deus fiquei 3 anos, né? E na faixa preta, no final de 2006 conquistei a faixa preta, tão sonhada faixa preta, né? E aí recomecei. Porque é uma Sansei, é outra história. Você que é experiente aí nessa área você também. Recomeça. Seu faixa branca dos pretos, né? Dos pretos. Você recomeça a vida. E é aquele negócio que eu falo, o cara que ele quer evoluir, ele vai buscar cada vez mais técnicas. Sim. A força ele vai esquecendo, vai trabalhando cada vez mais técnicas, pegando mais seminários. Eu participei de muitos seminários aí. Ajuda. Ao longo desse tempo, Rickson, Royler, todos esses grandes, a maioria eu participei. Muitos seminários muito bons aí, foram muitos, não dá para eu lembrar aqui. Sim. Mas na preta tive algumas conquistas aqui. Essas são todas na preta, Na preta. Fala um pouquinho delas aí pra gente. Faixa preta, ó. Vamos lá. Campeão internacional, né? Master, isso aqui foi eu fiz um fechamento de chave com um rapaz da equipe. Pô, pra mim foi um ano de um camp muito importante, né? Foi 2007, então foi um camp muito importante. Eu tava no início ali na trajetória e foi num campeonato que participou, o mestre Juquinha fechou o absoluto com o Megaton, né? Então, o nível tava lá em cima. Foi um nível danado, foi um camp maravilhoso no Rio de Janeiro, com o mestre Royler, né? Participei também de alguns camps lá no Vinícius Aieta, né? Que é um colega aí também de muito tempo. E assim, para mim foi uma experiência enorme essa medalha, de ver vários atletas de alto nível participando lá, e eu consegui, né? Chegar, fechar a chave. Eu lutei com um gringo primeiro, depois lutei com um árbitro que é lá da Espanha, que é o Cleiton Bastos. Cleiton, né? É daqui de Brasília, de Brasília. Tá na Espanha hoje, né? Tá aí do Jucão. Isso. E aí fechei chave com um rapaz da equipe, né? Então foi um ano muito bom, devido ao fato do mestre Juquinha ter fechado com o Megaton. Então foi muito bom esse ano. Um ano que eu queria comentar, assim, que é coisa rápida, de 2004, que foi um dos melhores camps que eu fiz no Rio de Janeiro. Eu era faixa roxa, né, com bastante experiência, já estava no final da roxa e coisa e tal. E o mestre Royler estava muito empenhado, na época tinha o Pezão lá da Grace Maitá,
tinha a Letícia Ribeiro, o Morango, tinha uma turma boa lá nesse camp, uma turma enorme, Mestre Juquinha. E aquele camp me marcou, porque foi um campeonato mundial adulto que eu participei, foi um dos últimos anos no adulto que eu participei. Marcou, né? Que marcou, que foi na época, o Sansei, o senhor lembra, na Tijuca, ali é o caldeirão, né, das lutas, o senhor sabe que ali é o caldeirão das lutas, é um lugar muito pouco. Tijuca Tênis Clube, né? Minha avó é até de lá, né? Então, assim, foi muito bacana, porque foi um ano de muita experiência. Eu vi grandes lutas do Verdun. E olhando também se aprende, né? Sim, e foi um ano espetacular. Foi a estreia, Sansei, do André Galvão na Marrom. E ele ganhou peso e absoluto. Entendeu? Então foi um ano assim espetacular, Verdun, marcada, né? Ah, grande luta, assim, o Roger Grace com o Jacaré eu vi ao vivo. Inclusive na época, né, não podia gravar, né? Os seguranças ficavam no pé lá no ginásio, tinha que pagar para entrar no ginásio na luta dos faixas pretas. Só quem era preta já da confederação que não pagava para entrar no evento, o restante tinha que pagar para entrar. Então era todo. E o que me marcou. E aquela torcida, Sansei, né? Aquela torcida de futebol mesmo. Sansei, né? isso eu queria falar. Eu estava com o Juquinha lá, uma turma, e entrou a turma do Teles e Tererê. Bandeirão. Parecia futebol, maravilhoso. Mas, rapaz, tinha aluno que estava lá conosco, lá que é até murchou. Mas foi muito bom, foi um ano maravilhoso, né? Ótimo. Né, daquela... Tem mais alguma aí que você queira falar e continuar? Assim, ó, teve o Pan-Americano aqui, da CBJJE, né, que é uma outra confederação esportiva, confederação boa. Eu já estava no Master, foi assim, muito acirrado esse campeonato aqui, cara. Tinha mais de 30 atletas na chave. Eu fiz 3 lutas. Lutei a primeira luta com o cara da Bahia, lutei a segunda luta com o cara da Nova União, Rio de Janeiro, lutei a terceira luta, só luta dura, fiz a semifinal com o Adriano Barreto, lá de Manaus, né? E aí, no final, o juiz interpretou passagem de guarda, né? E, assim, pra mim, foi o Bombadilha, né? O Bombadilha é um árbitro conhecido, então a gente não tem que duvidar. Quando acontece uma coisa dessa, a gente tem que aceitar e treinar mais, né? Exatamente, para não deixar na mão do juiz. E dar mérito ao outro também que obteve, porque isso é uma coisa também, quando o cara obtém o resultado, a gente não deve tirar o mérito do colega, do adversário, né? Mas foi um ano muito marcante, fiquei em terceiro lugar, mas fiz 3 lutas, né? 3 lutaças, né? O Open, esse Open aqui, Open Brasília, eu sou tricampeão do Open da IBJJ, lembra? Eu fui um em cada categoria, uma no pena, uma no leve e uma no meio pesado. Meio pesado foi fechamento de chave em 3, né? Então foi uma boa, tudo do Juquinha. Esse ano aqui eu fiz uma semifinal no Cachorrão lá de Recife, né? Uma grande luta. E na final eu caí com um atleta nosso que eu considero, que agora é da Six Blade, mas eu considero um cara que me ensinou muito jiu-jitsu, é o professor Sansei André Chaves, que é um cara que eu tenho total consideração, entendeu? O cara que quando eu cheguei lá na equipe ele me acolheu também, já era praticamente faixa roxa. E quando eu fechei chave com ele, foi também uma emoção, né? Fechar essa da IBJJ com ele, né? Bom, se a gente for entrar em todos os detalhes, em todas as medalhas, a gente precisa muito tempo. Tá joia. Então, o que acontece? Eu queria que você falasse agora, você, assim como eu também, a gente ia da escola. Né? Você tem mais de 30 anos, você também, para lá. E aí eu queria que você analisasse para mim, eu tenho a minha opinião, mas acho que de repente bater, porque a gente é da mesma época. A diferença que você vê do old school e do jiu-jitsu moderno. Qual a diferença? As vantagens e desvantagens. Sim, vamos lá.
como a gente veio de uma época, né, que é old school, era completamente diferente. As academias, o estilo dos treinamentos, os próprios atletas, não tinham a gente, como se dizia, o Sansei, ele botava o pau para quebrar ali, ensinava as posições que ele tinha que ensinar. E você tinha que estar sem passar a mão por cima, e você que tinha que correr atrás do seu resultado por fora na atividade física, e tudo. Hoje em dia, que Mais acessível as coisas, né? eu vejo que hoje em dia está tendo, os atletas em si estão até com equipe multidisciplinar. O que seria isso? Exatamente. Hoje em dia o atleta tem nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e preparador físico. E equipamentos de primeira, né? Olha que a gente não tinha. Eu lembro que eu tinha um kimono, é o que eu treinava, é o que eu me dava. E era o mesmo que você tinha que se virar para treinar. Bem complicado. O Sansei chamava, tem que lavar, tem que isso, que aquilo que a gente só tem esse Sansei. Mas a gente veio dessa época. A modernidade, né? Traz essas coisas. Viemos, Sansei, de uma época muito diferente. Então hoje em dia, o que eu vejo assim? Que muitos dessa época estão esquecendo a parte básica. Às vezes, antes de olhar uma posição nossa, muitos já falam, eu já conheço essa, mas eu acho que o básico, ele está no detalhe que o aluno vai aprender. O cara de hoje tem que prestar atenção mais no basicão, Sim. no detalhe do basicão, tá? E lógico que hoje em dia tem posições muito boas, claro, apesar de eu não usar muito moderno, né? Eu vou ser sincero, se eu não sou de usar muito, eu não sou muito dessa praia, mas tem gente que tem facilidade. Porque a gente não tem que entender que a modernidade vem. Sim. A gente virou um comércio, virou um negócio, né? Antigamente não tinha isso, não tinha. Fez besteira, você vaza, e você pedia pelo amor de Deus para voltar. E hoje em dia os professores ficam correndo atrás do aluno, porque precisam pagar precisam ter sua vida, né? Receber por aquilo, porque não está concorrência, né? Profissionalizou, né? Profissionalizou. Na época. E tem os benefícios e malefícios, né, professor? O Sansei, nós sofrimos muito. Eu comecei a dar aula na Roxa na época, porque em Brasília não tinha, né? Então eu completei 20 anos ano passado que comecei a dar aula. Então era muito diferente. A gente estava dando aula, chegava um grupuzão lá, um camarada de outra aula, você tinha que ir. Ele falava na tua cara, isso não funciona. Isso não funciona, você, aí depois o cara virava seu amigo, aí era Sansei. Então a gente passou por uma fase bem, hoje em dia já é diferente, né? A gente já tem mais alunos, tem internet, que as pessoas buscam o nosso trabalho Exatamente. Já buscam saber. Essa é a parte boa, a divulgação. Você ganhava uma medalha lá quando você chegava aqui, você nem sabia que você foi, sabia que você foi. Exatamente. Hoje em dia você faz um make-off, toda live, né? Você filma, você manda para redes sociais, online você filma a luta na hora, passam os canais que tiram fotos e etc. A divulgação é gigantesca, né? Isso, assim, quantas lutas, né, nossas mesmo não foram gravadas nem fotos de pódio que eu peguei. Exatamente. Hoje em dia tem a superexposição, mas tem também a divulgação junto. Sim. É muito importante, né? Pra gente que vive do jiu-jitsu, vive do jiu-jitsu também, né? E você precisa, a gente tá falando aqui, o pau tá comendo lá, academia cheia, graças a Deus, academia cheia. E a gente está aqui conversando, a gente depende de uma academia cheia. Para isso você tem que ter divulgação. Esse esconde na concha não aparece, né? Não apareceu, você ficou para trás. Não? Não é lembrado, exatamente. Então, a gente vai continuar falando um pouquinho da sua vida. Eu queria que você falasse sobre isso. Você sabe que tem filho, né? Quanto tempo você já dá aula? Algumas coisas bem particulares aí que você possa contar. Tá bom? Sem pressão, mas conta aí pra gente que está assistindo, que eu tenho certeza que tem muita gente interessada no seu podcast, porque você é um cara muito popular, muito conhecido e conheço, eu conto na mão
uma mão as pessoas que são tão educadas, tão prestativas quanto o Roger. Né? Eu cheguei aqui em Brasília, fui muito bem recebido, mas o Roger tem um diferencial. Ele é um cara que é muito certo nas palavras, ele é até calmo demais para falar, o que ele pensa para falar. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida particular, como funciona aí seu dia a dia, o que você faz fora daqui, é casado, é solteiro, tem filhos, quantos? 15 filhos? Quem me dera, Fala aí, olha. Vamos lá, Sassei. Pessoal, é isso aí. Eu sou casado há 20 anos, né? Graças a Deus, com a minha esposa Júlia Carnique. Eu amo. Beijo pra ela aí, tá? Esse ano estou fazendo 20 anos de casado com ela. Tenho 2 filhos, né? Quando iniciei o meu casamento com ela, eu já tinha um filho de 7 anos, que é o Felipe, né? Gente fina aí, o Filipão. Um abraço, né? Minha filha, Laís, a minha caçula de 15 anos, a Laís, coisa mais linda do papai. Tá, ó, filho, te amo, viu? Abraço. E, cara, é isso. Minha vida, como eu contei pra vocês, eu sou nutricionista. Nutricionista, boa. Fala um pouquinho. A nutrição, quem me deu foi o jiu-jitsu. Foi necessidade. Eu analisava muitos atletas participando de competições. Eu já tinha, como eu já vim de outra luta, eu participava já de competição desde novo. Já sabia como funcionava o sistema de adrenalina, de alimentação. Então aquilo foi me dando um gancho para fazer a nutrição. Muitos vai fazer educação física e coisa, então eu preferi, fui pro ramo da nutrição, então foi a melhor coisa que eu fiz, né? Formado em 2012 no CEUB, dei aula lá durante 10 anos na Universidade de CEUB, tive vários atletas lá, inclusive atletas de ponta formei lá. Muito legal. O Igor Couto, bom saber dessa vertente também. João Rafael, o Raspador, o Djalma, que já lutou, já fez grandes lutas aí com o Herbert Santos, com outros atletas de ponta aí, com o Mohamed. Então eu formei alguns atletas lá na universidade e lá eu recebi a proposta de uma parte da bolsa, né? Com o jiu-jitsu, dando aula lá. Então eu digo que o jiu-jitsu me deu a nutrição e a outra parte eu, com o meu esforço, com o meu trabalho. Entrando um pouquinho, já que você é especialista nisso, entrando nessa parte aí da alimentação, ela é muito importante no jiu-jitsu, né? Você teria um recado, uma dica aí para o pessoal que está assistindo aí sobre a alimentação, que muita gente quer ser o competidor, quer treinar, mas aí não se alimenta bem no dia anterior, antes do treino, depois para repor, e aquilo vai minando a pessoa ao desgaste físico, muscular, e aí vem as lesões, né? Sim. Fala pra gente um pouquinho aí. Pessoal, é o que eu digo, a alimentação de um atleta, né? Cada indivíduo tem uma particularidade em si, né? Mas eu diria, assim, com a minha experiência como nutricionista, é um fracionamento que você teria inicialmente que fazer da sua alimentação para trabalhar o seu metabolismo. Não esquecer que é importantíssimo um bom pré-treino, um bom pós-treino. Então isso é importantíssimo na vida do atleta. Encher a carga antes e repor depois. Repor depois, muitos não fazem isso. Não se alimentam bem durante a semana, se alimentam mal durante o final de semana e quando chegam na véspera dos campeonatos querem fazer as pressas. Tudo. E aí não funciona. E aí é a hora que dá tudo errado. Tudo errado. Porque a alimentação, basicamente, do atleta, você tem que o quê? Você tem que controlar, equilibrar os macros e os micronutrientes, né? Que aí é uma coisa que a gente vai além, já passa aí, né? Mas eu digo, isso me deu alavancas para me profissionalizar cada vez mais na nutrição. Mas eu formar seus alunos bem também. Formar muitos que participaram, muitos atletas meus que conseguiram grandes títulos aí, foram devido também à alimentação, porque eu já era nutricionista e já constava comigo. Pegaram as dicas ali e seguiram, né? Seguiram. Então é muito importante a alimentação aliada. A gente está numa época muito difícil, onde a alimentação tem muita opção, mas muita coisa ruim. Sim. Fast food, tudo que você quiser, você pede pelo telefone, e aí isso traz um malefício. É o que eu digo para os meus alunos nessa ceia. O que eu digo aos meus alunos.
Os maus hábitos tentem deletar, seja eles que vocês acham que for. Os bons hábitos pegue para você. É assim na alimentação. Eu, por exemplo, eu não me alimento com refrigerante já tem mais de 10 anos. Então é de cada um. Salsicha, mais de 8, 10 anos. E são pequenas regras que você vai botando de substituições que vai melhorando a sua vida. Dica que fica aí. Ó, presta tá atenção bom? aí, ó, segue aí, hein? Tá bom? Beber bastante líquido e ó. E como a gente aqui não tem problema com propaganda, diz aí onde você atende aí, pra quem quiser, pô. Sim, eu atendo lá no Centro Clínico, lá do Jardim Botânico, tá? E eu tenho também lá no Rod Freitas 11 lá, no Instagram, podem me procurar no privado, tá? Que eu tenho uma secretária lá, o pessoal que procura já faz esse trabalho. E vai ser um imenso prazer receber vocês lá. Isso, tá bom? Vamos fazer uma visita lá. Vamos. Essa parte de nutrição interessa muito a gente que é atleta, né? Porque a gente sabe que o treino é importante, mas a alimentação é quase, sei lá, uns 70% da tua vida, né? Sim. Se você não se alimenta bem, tua vida não é boa. Já aconteceu um caso, se eu falar rápido aqui, professor, já aconteceu casos, teve um campeonato que eu fui, esse aqui, o da Liga Brasileira, fui em Belo Horizonte, né, fiz grandes lutas, fui campeão. Eu levei 2 atletas, inclusive um não tinha experiência com alimentação. E ele me sentiu, e ele me viu com todo o aparato e já com as minhas marmitinhas, tudo ali, indo pro ginásio ali, tudo certinho, pô, chegou lá, deu tudo certo. Eu geralmente durmo antes das minhas lutas, peguei isso com o Sensei Juquinha, adoro deitar, dormir. Eu sou adepto da minha música, meto no meu fone e eu fico no meu mundo ali. Porque às vezes ali atrás ali no aquecimento tem tanta gente e falatório, aquilo vai te. Então eu meto minha musiquinha, não falo com ninguém, cumprimento um conhecido que eu tenho muita intimidade, mas fora isso eu tô ali concentrado. Eu gosto muito de concentrar, não sou muito falador, isso tira adrenalina, eu gosto de concentrar. E eu trabalho assim também? Eu sou da mesma maneira, eu sou dessa linhagem, né? Muitos alunos até se admiram. Sansei, você tem aquela calma toda para competir. A questão não é essa, a adrenalina todos nós sentimos, Todo né, mundo Sansei? frisinho tá lá, só tem que controlar. O frio na barriga até faz parte, né? É até bom, é adrenalina, isso que faz você chegar e obter uma medalha, né? Isso, um título, uma Senão experiência. não vale a pena você estar ali, né? Senão não vale a pena estar ali. Então eu acho assim, todo momento de desconcentração que você tem É ruim. é ruim. Então, Outra dica, tá vendo, galera? Ó, vamos concentrar, vamos deixar de falatório, vamos concentrar na luta. Ó, experiente demais aqui, tá falando. Vamos lá. Por exemplo, teve vezes, Sansei, de eu lutar em absoluto, né? Que eu já participei, já lutei com o Serginho Moraes em absoluto, eu já lutei com Beto e Cia, foi uma das lutas mais duras no absoluto, 130 quilos lá no Brasileiro da Liga em BH. Então eu já fiz luta com caras pesados, caras grandes. Se a gente não tiver concentrado, preparado e muito bem alimentado, você não vai levar. Isso aí. Então é a dica que fica, não fiquem conversando em área de... É minha Concentração, dica, concentração. É concentre, evite falatório, porque você ganha mais energia, tá? Isso aí. Falando em campeonato... Professor, fizeram uma pergunta aqui. Opa, pode falar, temos uma pergunta aí, só um minuto. Qual foi a luta mais dura que o senhor acha que teve? Com quem foi e com quem você gostaria de lutar novamente? Rapaz, que pergunta boa, hein? Meu Deus. Uma pergunta e um aperto, né? Rapaz, eu já... Uma pergunta e um aperto. Nossa, Sansei. Ó, com quem você quer? Dá tempo aí. Nossa, Sansei, vou te falar, ó, eu já fiz muitas lutas na faixa preta, não lembro de todos, mas vou falar alguns nomes que eu já lutei que foram grandes lutas e vou analisar no meu fator que foi mais duro, tá? O atleta mais duro que eu lutei, eu já tenho ele aqui na mente. Mas já lutei com o Nielsen Grilo, tá? Grande faixa preta da Gracie Barra, lá dos Estados Unidos, é atleta local, mas mora nos Estados Unidos há muito tempo. Lutei com ele no absoluto, foi um lutaço. Lutei com o Corvo da Gracie Barra também, o Guilherme Lira, lá da Gracie Barra Miami. Pô, é duríssimo. Já lutei com o Wellington, com Wolverine da Nova União, que é o Wellington Mariano, no Mundial Rock Strike que teve CBJJE, que é um atleta duríssimo também.
que é aluno do Sensei lá do Dedé Pederneiras. Então, assim, já fiz grande luta, já lutei com árbitros, lutei com 2 árbitros muito duros aí. E o top 1, aquele que pedra no sapato. Enfim, né? Até com o Mário Reis já lutei com caras duros aí. Mas pra mim, o cara que me deu, assim, cara, mais suador, que eu nunca ganhei, inclusive, desse cara, foi um atleta local que é duríssimo, conhecido internacionalmente, que é o Cláudio Rocha, o Claudinho. Né? Que é um cara que eu lutei desde a roxa. Cláudio Rocha. Tá? Ele é lutador de MMA, lutador de jiu-jitsu, conhecidérrimo aí. Tanto aqui em Brasília quanto fora, é meu amigo particular. Pô, um cara que, pô, é uma pedra no sapato. Ó, lutei com ele na roxa. Fiz final de campeonato aqui estadual, perdi para ele na final. Fiz final da Liga Brasileira com ele, cheguei no sufoco na final. Sempre perdi para ele, porra, por vantagem. Perdi para ele no campeonato Centro-Oeste em Brasília, cara, na semifinal. Pô, tava ganhando a luta, pô, dando um leg lock, ele saiu e me finalizou. Cara, duríssimo. E na faixa preta, perdi no estadual pra ele também. Então é a pedra no sapato. É a pedra no sapato. É meu amigo, é um cara bacana. Agora vem o aperto. E quem você gostaria de lutar? Rapaz, eu vou te falar. Se fosse hoje, tivesse um campeonato, você fala assim, esse cara eu gostaria de lutar. Rapaz, eu vou te falar, já fiz lutas lá no Rio, em São Paulo, grandes eixos assim, né? Então, é uma luta que eu teria assim vontade de fazer de novo, novamente, era lá em Minas, né? Em BH, que eu já fui. Com todo respeito, o professor Tyson Time, né? Que foi um cara que eu lutei, foi uma luta muito boa lá em BH, né? Um cara duríssimo. A luta terminou emparelhada e o juiz deu pra ele. Ficou faltando, né? ficou aquela... E eu fiquei na semi, né? Você achou que ganhou, mas o juiz deu pra ele e ele achou que ganhou, mereceu. Cara duro, não tem como tirar o meu, mas eu acho que uma revanche é legal, uma luta boa, assim, lá pra frente, lá em BH. Pô, que luxo, né? Aí. Se ele estiver ouvindo aí, a gente pode casar essa luta aí, né? Beleza, que ótimo. A gente está no tempo, Diego? Tá tranquilo? Beleza. Então, a gente já falou dos eventos. O que você acha das nossas atuais federações? O que você vê disso? Eu tenho uma opinião que eu cheguei não é bagunçado, mas tinha um pouco mais de desorganização, assim, não funcionavam tão bem. E apesar de ter, acho que 2 ou 3 federações. O que você acha que mudou de 5 anos para cá, vamos dizer aí? Hoje em dia a gente tem 3 federações. São 3 federações. Eu acho que antigamente era diferente, né? A situação eram 1, 2 federações, eles faziam 3 etapas, mas para conseguir um número de inscritos, às vezes em algumas categorias era difícil, tinha que montar, misturar, e enfim, os juízes. Às vezes os caras pegavam faixa roxa, marrom, que estavam ali na hora e voltavam para apitar. Era uma coisa da época, né? Amador, mas é o que tinha. Era o que tinha e era o que era para ser feito. Tiveram grandes eventos aí, Copa Armando Brito em Brasília, no Yacht Clube. Pô, foram coisas assim, né? Eventos bons, mas porém tinha sua precariedade. Sim. Hoje em dia, com a evolução que teve, apesar de ter 3 federações, todas são muito bem faladas, gosto de todos os presidentes, me dou bem com todos eles. E eu acho que hoje em dia eles estão fazendo um bom trabalho, uma boa gestão, porque estão tendo vários eventos. E eles têm agora o apoio, né, que antigamente não tinha, tem um apoio agora do GDF, né, que dá muita. A gente tem a adesão de bastante políticos na área do jiu-jitsu das federações, e isso ajuda muito, né, mas a gente passou por uma dificuldade muito grande aí da pandemia, muita gente foi embora, e o que ficou foi aprendizado, né? Foi aprendizado. E eu vejo que essas federações que estão aí,
tem procurado olhar mais o atleta e menos a federação dele em si. Eu vejo os campeonatos bem organizados, cronogramas, que pra gente é novo, né? Isso pra gente é novo, cronograma, chegar meia hora, 1 hora antes da luta, isso pra mim é novo, porque eu sou da época que chegava às 7 da manhã e saía 11 da noite, sem saber a hora que ia lutar, né? Isso é um ponto positivo da modernidade, da organização das federações, né? Isso é com certeza. Antigamente, eu estou frisando aqui, como o Sansei falou, né? Eu já cheguei em campeonato, não só regional, mas em campeonato estadual em Belo Horizonte. Pô, chegar às 8 horas da manhã no ginásio e lutar 5 horas da tarde. Exatamente. E precariamente lá com caixa de banana, um ajudando ao outro, e aí você se virava no meio da selva lá, né? E você ainda conseguia ainda arrancar uma medalha no meio daquela época, era uma coisa nessa uma coisa, né, como Conta pra gente aí, conta pra gente aí alguma história engraçada que você passou numa viagem dessa, uma história que te lembra que você falou assim, caralho, não aconteceu, que engraçada. Nossa, tiveram várias viagens, né, que fizemos. Tem duas que foram muito marcantes aí, né, que eu vou contar. Não foram nem pro Rio, porque eu fui pro Rio algumas vezes, foi muito bacana, Teresópolis e várias outras, né? Cheguei a lutar no Yacht Club, Jardim Guanabara, pressão, panela de pressão total. Eu treinei lá no Yacht Club. No iate, né, Sansei? Tava de roxo. O Juquinha de roxo, Sansei. O Juquinha arrumava alojamento pra gente na época, né? O Wally é sempre muito atencioso. Muito atencioso, chamando a gente sempre pelo nome, muito bacana. A viagem que mais me marcou, que eu achei muito engraçada, assim, que pô, foi uma coisa, foi quando fomos para Belo Horizonte em 2001, né, que o Juquinha levou um ônibus lotado de atleta, rapaz, foi uma bagunça, o mestre parava, era corredor, mandava o povo, que era uma bagunça, né? O povo gostava disso, né? E o Jucão, eu lembro de Jucão, né? Uma dessas viagens que fomos para Minas, ele não pôde ir, deixou na mão de Juquinha. O Jucão botou, aquilo me marcou muito, porque pô, na época eu faixa azul, coisa e tal, aquelas coisas. O Jucão meteu o rosto dentro do ônibus e falou, ó, atenção, preparo e disposição. Vocês vão ver muitas lesões lá, mas vocês têm que trazer e ir para o objetivo de vocês, que é trazer o campeonato. Graças a Deus a maioria levou de ouro. Graças a Foi Deus. muito bacana. Mas quando paramos no Mineirinho, era alojamento, no Mineirão, né? Era alojamento, a turma resolveu. Depois que lutamos, alguns iam lutar no outro dia, os mais graduados, a gente era azul, ia lutar marrom e preto no outro dia, a gente saiu no Mineirão lá, entramos Já dentro. tinha cumprido o papel, vamos passear. Vamos passear, fizemos uma bagunça, entramos dentro do estádio Mineirão, fechado à noite. No gramado? No gramado, um amigo de Santiago Oliveira, meu amigo demais, entrou dentro dos carrinhos, começou a dirigir, e aquela bagunça, rapaz, aquilo pra mim foi uma das viagens assim, mais divertidas que o Mestre Juquinha, né? Nos passou muita experiência e conseguimos trazer uma medalha, né? Uma bagunça gostosa, uma amizade. Sempre sadia, né? E aquele negócio, para naquela época, para arrancar uma medalha. Era difícil. Eu arranquei uma medalha de terceiro lugar. E não é essas medalhas aqui não, era medalhinha, né? Era honra ao mérito. Tá? E era a vida. E quando tinha, às vezes tinha interno que não tinha nem medalha, tá? Você fala, entre e lute. Gente, que papo agradável. Não dá vontade de não parar. Bom demais. Então vamos pra gente começar a finalizar aqui. Eu queria que você falasse um pouco daqui do teu espaço, que você dá aula, pode falar seu endereço, os teus horários, entendeu? Quem são seus carros-chefe aqui que puxam seus treinos, ou é só você? Conta um pouquinho do Caseb, onde você dá aula. Isso aí, então, primeiramente, né, assim, eu queria agradecer, fazer um agradecimento também a vocês do canal, do clube aí do Jiu-Jitsu, ao meu mestre Juquinha, porque foi um ídolo, ele que iniciou o Jiu-Jitsu aqui para nós em Brasília, né? É um cara que eu tenho total admiração, foi um cara que me ensinou arte suave, que até hoje me ensina a lidar com as situações,
que é um cara que, pô, quando ele começou, pô, pra mim é um ídolo que eu tenho do lado, pô, ver um cara campeão mundial nessa Muito bom na ter do lado um cara desse, ele né? veio pra Brasília e já era campeão mundial, né, em 97, né, já era, tinha fechado o Chagas lá, aquela mundial maravilhoso lá com o Royler, né, com aquela turma maravilhosa. Ele contou no podcast, inclusive, aqui, foi muito legal. Muito bacana, então eu tenho, né, esse apreço aí todo pelo mestre que me botou nas artes suaves. Eu dou aula no Caseb atualmente, já dei aula em muitos lugares de Brasília, atualmente estou no Caseb, né, às terças e quintas, 8h30 às 10. Eu preferi, Anota aí, galera. né, anota aí, preferi priorizar essa turma 2 dias na semana, o mestre Juliano, terça e quinta, porque como somos muitos unidos aqui, então a galera é uma só. O mestre Juquinha, eu, o professor Bruno Silva, que já foi meu aluno, inclusive, também, um cara maravilhoso aí. Bruno Vai estar com a gente também no podcast. né? Vai ser muito bom, não percam. Então, eu dou aula esses 2 horários, né? Terças e quintas, 8h30, e o restante dos dias eu estou no consultório, né? Como nutricionista. Como nutricionista. Então, espero que vocês venham aí participar de uma aula com a gente. Eu tenho essa dinâmica, já ouvi do judô. Então, todo respeito, carinho, Isso é importante. o respeito com o atleta, com faixa branca que está entrando, com todos que estão aí, com as mulheres, com os mais velhos. Essa é o meu intuito, né, Sansei? Tratar todos que vêm aqui como uma família. Sim, isso Tá? eu tenho certeza disso. E agradecer também a minha esposa aí, uma pessoa que quando eu comecei a dar aula, né, eu tinha que falar isso aqui rapidamente, quando eu comecei a dar aula em 2002, 2001 mais ou menos, no outro ano eu conheci ela e estamos há 20 anos casados. E ela acompanhou Graças a Deus, tá bem. todos os títulos. Tava ali, Às vezes a parte ruim, a parte boa tava ali. boa, lesão, como eu já participei, já tive algumas lesões, algumas cirurgias ao longo dessa carreira. Sim, é normal, né? Parei com o absoluto também, porque aquele negócio assim, eu peso 70 quilos, a minha altura tem 1,68 m, 70 quilos, então eu fui largando o absoluto, né? Sim. Deixei. Deixa pros grandão. Deixa pra turma que tá. Turma grande. Mas é isso, cara. Estamos juntos, se precisarem de qualquer coisa, um recado que eu passo aí pra essa nova geração. Não desistam nunca. Hoje em dia Perseverança é tudo. é tudo. Vocês estão pegando o caminho das pedras. A gente tenta passar para vocês que a parte dolorosa mesmo nós passamos. Isso. Não é que hoje em dia não seja, mas hoje em dia vocês têm o jiu-jitsu muito mais nas mãos. Posições, seminários, campeonatos e vários faixas Variedades pretas. de faixa. Vários Muito faixas faixa pretas. preta. Né? Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que Agradecer ao Sansei Fernandes, do Diego, do clube Diegão tá aqui com nós. Diegão, do clube aí do Jiu-Jitsu. É uma oportunidade absurda vocês estarem aqui, porque é uma galera que tá aí só para somar com a gente, tá bom? Tamo junto. Gente, muito obrigado. A gente tá encerrando aí o nosso podcast. Agradecer o Diego aí, a paciência, tá aqui atrás das câmeras aí. O povo aqui, o pau tá comendo, o treino tá fervendo aí, não dá para vocês verem, mas o pau tá comendo. Agradecer o professor Randy imensamente. Isso aqui era um podcast que poderia durar tranquilamente 3 horas, assim como o do Juquinha também, e etc. Pessoas com muita história, né? Em breve a gente vai estar com outros podcasts aí, a gente vai estar editando isso aí, tudo bonitinho, porque vocês merecem um bom trabalho. Uma história dessa merece uma boa edição, né? Para ser contada, e a gente vai estar lançando esse podcast aí. Espero que todo mundo tenha gostado. Clube do Jiu-Jitsu, entra lá. Embaixo aqui a gente vai estar botando os telefones do professor Rod, tá? As redes sociais dele, tá? Do consultório dele, das redes sociais dele em particular, para que vocês possam procurar o professor Rod, tirar suas dúvidas de nutrição, de jiu-jitsu, tem muita experiência, e vem fazer uma aula aqui, que é a parte mais importante, sair do sedentarismo, tá? O jiu-jitsu é uma coisa que pode mudar a sua vida. Para mim falar que eu já tenho 30 anos de carreira, parece, tá puxando a sardinha. Não é. Realmente o jiu-jitsu muda a vida da pessoa. E só você vindo, né? Botando seu pé aqui, pegando sua faixinha branca, tendo humildade. No tatame, como o próprio Juquinha fala, dali para fora, se você deixar o ego, você vai ser um excelente esportista.
né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí, estava com a gente no podcast. A gente vai estar lançando em breve aí. Siga a gente nas redes sociais aí, minha rede social também, se tiverem dúvida, do Diego, vão estar tudo aí no rodapé aí, tá bom? Muito obrigado. Tá? A gente termina sempre com uma pergunta para enforcar, aquele estrangulamento bem encaixado. É essa aí, o cara não está nem esperando. Uma frase que um aluno fala, que tu fala assim, tá te perguntando isso mesmo? Que te perturba. Aquela frase assim, nossa, essa frase me perturba. Todo mundo pergunta. Nossa, é complicado, mas vamos lá, né? Uma frase assim que alunos, né, geralmente Pergunta e tá perguntando mesmo? Você tá perguntando mesmo? Sansei, vai ter treino essa semana? Sansei, eu vou mudar de faixa esse ano. Essa do vou mudar de faixa Ó, jiu-jitsu são poucas faixas, vamos treinar, vamos se divertir. Esquece da Não faixa. tem idade, o Sansei demorou bastante nas faixas dele, eu também. Aproveitem o jiu-jitsu como um esporte, como algo a mais. Esqueçam das faixas, ok? Não faça pergunta, Tá? né, Não gente? faça essa pergunta sobre faixa, ok? Gente, muito obrigado. Siga a gente nos canais Clube Jiu-Jitsu PSB. Obrigado, Rod. Obrigado vocês aí. Obrigado todo mundo aí. Diegão, a Maia também, que está aí treinando. A professora Maia está com a gente também, mas ela resolveu dar um treininho ali. Muito obrigado. Obrigado, Sansei. professor. Obrigado, viu? Tamo juntos.